Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O parlamento venezuelano aprova uma lei para regulamentar ONGs. Os governos do Brasil e Colômbia, com o apoio dos Estados Unidos, sugerem a realização de novas eleições presidenciais na Venezuela. O Paquistão registra o primeiro caso de Mpox, a varíola dos macacos. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a economia brasileira cresceu 1,1% no segundo trimestre. Uma pesquisa do IBGE diz que quase 6 milhões de lares brasileiros não têm acesso à internet. Após a visita ao Brasil, a relatora da ONU declara preocupação com o racismo sistêmico e grupos neonazistas. Uma semana após a queda do avião em Vinhedo, as urnas funerárias de 12 vítimas da tragédia chegam a Cascavel. E os destaques do bloco de esporte do JM. Agora, no Jornal Mundial. Uma semana após a queda de um avião da Voipesa em Vinhedo, no interior de São Paulo, urnas de mais de 12 vítimas da tragédia chegaram ao Paraná às 12 horas e 10 minutos desta sexta-feira em um voo da Força Aérea Brasileira. O translado foi feito com a aeronave C-105 Amazonas, com decolagem feita por volta das 10 horas da manhã da Base Aérea de São Paulo. Na última sexta-feira, 62 vítimas estavam a bordo e morreram com a queda da aeronave. O voo saiu de Cascavel e tinha como destino Guarulhos. Das vítimas, 34 viviam no Paraná. 2 mulheres foram mortas a tiros e tiveram seus corpos jogados no rio Maranguapinho, no bairro Altran Nunes, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira. Os corpos das vítimas foram localizados por populares boiando no rio com as roupas íntimas à mostra. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram chamadas até o local e colheram as primeiras informações sobre o caso. O crime é investigado pela Polícia Civil por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A relatora especial da Organização das Nações Unidas disse que o Brasil precisa de ações transformadoras para acabar com o racismo sistêmico. Um relatório apontou a necessidade de acelerar medidas de justiça, igualdade e reparação. Depois de visitar o Brasil por uma semana e meia, Ashwini K.P., relatora especial da ONU sobre formas contemporâneas de racismo, afirmou que o país precisa de ações transformadoras para acabar com o racismo sistêmico. Embora algumas medidas positivas tenham sido tomadas, elas são insuficientes para lidar com a gravidade do racismo sistêmico. O Brasil deve adotar uma abordagem de justiça reparadora, dedicar mais recursos e acelerar a mudança em direção à igualdade racial genuína. Comunidades marginalizadas esperam muito tempo por justiça. O ritmo atual de reforma não corresponde à necessidade urgente de progresso substancial. A especialista esteve em visita oficial ao Brasil entre 5 e 16 de agosto, a convite do governo, e viajou para Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Nesses locais, realizou reuniões com setores governamentais e comunidades que sofrem discriminação, além de mais de 120 representantes da sociedade civil. A taxa alarmante de feminicídio, com mais de 10.600 mulheres mortas entre 2015 e 2023, afeta predominantemente mulheres de ascendência africana, mulheres indígenas e aquelas da comunidade LGBTQ, enquanto o feminicídio entre mulheres brancas está diminuindo, está aumentando entre mulheres de ascendência africana. Ashwini também manifestou preocupação com a presença de grupos neonazistas disseminando discursos e crimes de ódio. Estou alarmada com a presença de grupos neonazistas espalhando discursos de ódio, crimes de ódio, bem como relatos de islamofobia contra migrantes, incluindo refugiados e requerentes de asilo, particularmente em Santa Catarina. A relatora especial vai apresentar um relatório final sobre a sua visita, incluindo observações e recomendações para o Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2025.
O Paquistão registrou nesta sexta-feira o primeiro caso de Mpox, varíola dos macacos, declarada emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS. O laboratório que fabrica a vacina contra a doença pediu autorização para o uso em adolescentes. O Paquistão registrou nesta sexta-feira o primeiro caso de Mpox. O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde do país, 2 dias depois que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional. O Ministério da Saúde do Paquistão informou que a pessoa afetada entrou no país procedente de uma nação do Golfo e o tipo de cepa ainda precisa ser confirmado. A OMS declarou na quarta-feira a Mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional, seu nível máximo de alerta. A medida se deve ao aumento dos casos na República Democrática do Congo e em outros países africanos. Na quinta-feira, a Suécia relatou o primeiro caso em seu território e a OMS alertou para a possibilidade iminente de detecção de mais surtos de Mpox na Europa. O governo da China anunciou nesta sexta-feira que vai aplicar durante 6 meses uma série de controles sobre pessoas e produtos que entram no país devido à emergência de saúde pública. Também nesta sexta-feira, o laboratório farmacêutico dinamarquês Bavarian Nordic, fabricante de uma vacina contra a Mpox, anunciou que solicitou à Agência Europeia de Medicamentos a ampliação de uso a adolescentes de 12 a 17 anos. Nos Estados Unidos, na epidemia de Mpox em 2022, a FDA, a agência que controla os alimentos e medicamentos, concedeu autorização de uso urgente da vacina em adolescentes. Atualmente, o surto da doença na África é provocado particularmente por uma nova cepa, Clado 1B, mais contagiosa e perigosa do que as anteriores. A epidemia circula em parte através das relações sexuais, mas o vírus também é transmitido por contato direto, o que representa um risco para as crianças, que são mais afetadas pela doença. A Bavarian Nordic anunciou na quinta-feira que está disposta a produzir até 10 milhões de doses de vacinas até 2025. A seguir, os destaques do bloco de esporte. E o parlamento venezuelano aprovou uma lei para regulamentar ONGs. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. Chegou a hora do bloco de esporte. Marcelo Marques já está aqui para nos trazer os destaques esportivos. Vamos conversar. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente hoje? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite a todos. Bora falar de esportes, ainda sobre Olimpíadas. 2 árbitros do boxe nas Olimpíadas de Paris foram afastados por suspeita de corrupção. Segundo o jornal britânico The Times, os oficiais que são do Cazaquistão supervisionaram mais de 50 lutas nos Jogos e foram afastados do quadro de arbitragem antes do fim das competições. Um dos juízes envolvidos no caso apitou a luta da brasileira Bia Ferreira na semifinal. Na ocasião, a atual medalhista de bronze foi derrotada pela irlandesa Kelly Harrington e ficou fora da final. No futebol internacional, o Campeonato Italiano 2024-25 começa neste sábado, com diversas novidades, tendo em vista que 14 dos 20 times têm novos treinadores. Finalista da Champions e campeã da Copa da Itália 22-23, a campeã italiana 23-24 com 19 pontos de vantagem sobre o Milan, a Internazionale mantém o trabalho de Simone Inzaghi e é a equipe a ser batida. No automobilismo, o templo do automobilismo brasileiro, o Autódromo José Carlos Pesse, em Interlagos, São Paulo,
passa a partir do próximo mês pelo primeiro recapeamento completo desde 2014. O asfalto, que teve apenas alguns pontos trocados nos últimos anos, já estava muito abrasivo e apresentou sinais de desgaste desde o fim do ano passado, quando sofreram críticas de alguns pilotos, mais notadamente Fernando Alonso, da Fórmula 1, durante o GP de São Paulo. E no futebol internacional, melhor dizendo, no futebol nacional, o Corinthians encerrou a preparação para a partida contra o Fluminense, que será disputada neste sábado, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon Dias terá o desfalque do volante Ranieri, que lesionou a panturrilha e não sabe se poderá contar com o atacante Romero, fora do duelo do meio de semana pela Conmebol Sul-Americana, por causa de um desconforto muscular. Além deles, Yuri Alberto e Alex Santana, que fizeram transição, seguem de fora. A gente se vê logo mais na previsão. Gabriel. Realmente interessante demais esses blocos, hein, Marcelo? Muito obrigado pelas suas informações. Até já na previsão. O parlamento venezuelano aprovou uma lei para regulamentar as organizações não governamentais. A lei das ONGs foi proposta em janeiro de 2023 pelo líder chavista Diosdado Cabello, que acusou mais de 60 organizações de desestabilizar o país. O parlamento da Venezuela, controlado pelo chavismo, aprovou nesta quinta-feira uma lei para regulamentar as organizações não governamentais, a primeira de um pacote legislativo solicitado pelo presidente do país, Nicolás Maduro, em meio à crise gerada pela sua reeleição. A lei obriga as ONGs e organizações sociais sem fins lucrativos a se inscreverem em um registro local e fazer uma relação de doações recebidas com plena identificação dos doadores, informando se eles são cidadãos do país ou estrangeiros, sob a supervisão do Ministério do Interior. O descumprimento da norma acarreta multas que podem chegar a $10 mil, o equivalente a R$55 mil. Aprovado por unanimidade, o texto faz parte do pacote de leis solicitadas por Maduro, que inclui uma para punir o que ele considera fascismo, que será discutida na próxima semana. Também levantou-se a discussão da regulamentação das redes sociais como parte do pacote jurídico acelerado após a reeleição de Maduro, em uma tentativa de conter os ataques da oposição, que reivindica a vitória de Edmundo Urrutia nas eleições. Segundo especialistas e ativistas, essas leis buscam restringir o espaço cívico e incriminar opositores. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já havia pedido às autoridades que interrompessem a aprovação de leis que minem o espaço cívico e democrático. A lei das ONGs foi proposta em janeiro de 2023 pelo líder chavista Diosdado Cabello, que acusou mais de 60 organizações de desestabilizar o país. O Brasil e a Colômbia sugeriram nesta quinta-feira, com o apoio dos Estados Unidos, a realização de novas eleições presidenciais na Venezuela. O presidente Lula afirmou que Nicolás Maduro está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Em entrevista à Rádio T do Paraná, nesta quinta-feira, o presidente Lula afirmou que ainda não reconhece os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. O Conselho proclamou Nicolás Maduro reeleito para um terceiro mandato com 52% dos votos, sem apresentar publicamente as atas. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Lula sugeriu que Maduro convoque novas eleições para esclarecer as dúvidas sobre os resultados. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, que compareceu nesta quinta-feira a uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, ressaltou que uma forte presença de observadores internacionais seria crucial para validar eventuais novas eleições.
Então, se houvesse novas eleições, teria que ser com uma verificação importante, sólida, robusta, mas isso implicaria também o levantamento de sanções por parte do órgão. Isso é uma ideia que está aí. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também pediu novas eleições na Venezuela, com garantias totais para a ação política. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que apoia a proposta de Lula e Petro. Mas a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, considerou uma falta de respeito com os venezuelanos a repetição das eleições presidenciais. Propor ignorar o que aconteceu em 28 de julho, para mim, é uma falta de respeito aos venezuelanos que deram tudo e que se expressaram. A soberania popular deve ser respeitada. Maria Corina publicou na internet cópias de mais de 80% das atas escrutinadas, as quais afirma comprovar a vitória de seu candidato, Edmundo Urrutia, com 67% dos votos. Veja a seguir, uma pesquisa do IBGE revela que quase 6 milhões de pessoas não possuem acesso à internet. E a economia brasileira cresce 1,1% no segundo trimestre. Jornal Mundial. Oferecimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados. A loja mais amada de Camocim. Chegou a hora de sabermos a previsão do tempo para o sábado. Marcelo Marques, boa noite. Oi Alice, boa noite para você, para o Gabriel, boa noite a todos. Bom, no final de semana será marcado por sol e altas temperaturas. O dia pode começar com neblina no litoral sul de São Paulo e um pouco mais de nuvens. Mas à tarde o tempo fica úmido. Saiba como fica o clima para o fim da semana em todas as regiões do Brasil. Na região sul do país, um sistema de baixa pressão próximo ao sul do Rio Grande do Sul estimula um pouco mais de nuvens na região e pode chover em forma de pancadas em Rio Grande. Porto Alegre terá um pouco mais de nuvens, mas não há previsão de chuva para sábado. Em Santa Catarina e Paraná, o tempo será firme, com temperaturas subindo de maneira gradual na parte da tarde. No sudeste do Brasil, o fim de semana será marcado por sol e temperaturas subindo em toda a região. O dia pode começar com neblina no litoral sul de São Paulo e um pouco de nuvens, mas à tarde o tempo fica úmido. O ar seco ainda predomina no interior, com níveis de umidade em alerta no norte de São Paulo e no Triângulo de Minas Gerais. Já no centro-oeste do Brasil, o tempo será bem seco em toda a região, com valores de umidade em alerta entre Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Será um dia de sol e céu aberto em Brasília, sem previsão de chuva. Em Cuiabá, Campo Grande e Goiânia pode haver um pouco mais de nuvens no sábado, mas não deve chover e o calor predomina. Na região nordeste do país, o tempo segue instável no litoral da Bahia, com chuva a qualquer momento em Taparica e Salvador. Haverá pancadas de chuva mais rápidas no litoral de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da região, o tempo será firme, com calor e ar seco. E no norte do país não há previsão de chuva na maior parte do Pará e no Tocantins. O sol aparecerá e haverá pancadas de chuva mais irregulares no Amazonas, Acre, Roraima e Amapá. O dia vai ficar bem abafado. Vamos ver o tempo. Curitiba terá mínima de 13 e máxima de 30. Rio de Janeiro, mínima de 16 e máxima de 33 graus. E em Goiânia, a mínima será de 16 e a máxima será de 35. Palmas, no Tocantins, terá mínima de 25 graus e máxima de 36. Uma boa noite a todos, bom final de semana. Alice, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Um bom fim de semana para você.
Uma pesquisa monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a economia brasileira apresentou um crescimento de 1,1% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A economia brasileira cresceu em junho acima do esperado por economistas. De acordo com a pesquisa Monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, o país registrou uma alta de 1,1% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O estudo, publicado em matéria da Agência Brasil, mostra que o Produto Interno Bruto somou 5,437 trilhões de reais em valores correntes. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, a alta chegou a 2,9%, de acordo com a FGV. A taxa acumulada em 12 meses é de 2,3%. A alta de 2,9% na comparação com o segundo trimestre do ano passado foi influenciada pelos crescimentos de 5,3% no consumo das famílias, de 7,3% na formação bruta de capital fixo e de 6,4% nas exportações. Por outro lado, as importações, que entram como um valor negativo no cálculo do PIB, cresceram 16,3% no período. O monitor do PIB não é o indicador oficial do Produto Interno Bruto, mas serve como uma prévia dos números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através de seu sistema de contas nacionais trimestrais. O PIB oficial do segundo trimestre será divulgado pelo IBGE no dia 3 de setembro. O estudo do IBGE mostra que quase 6 milhões de lares brasileiros não têm acesso à internet. Rodrigo Jesus traz os detalhes na reportagem. Cerca de 5,9 milhões de domicílios no Brasil não tiveram acesso à internet em 2023, revelaram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e a Contínua Tecnologia de Informação e Comunicação, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em comparação, em 2022, eram 6,9 milhões de domicílios sem nenhum tipo de conexão com a rede. Segundo o IBGE, atualmente os motivos pelos quais 5,9 milhões de lares não têm internet são: nenhum morador da residência saiba usar a internet, o serviço de acesso à internet ainda é caro, a falta de necessidade em acessar a internet, a cobertura da rede não atende o endereço daquele domicílio, o equipamento da instalação é caro, falta de tempo para usar, preocupação com privacidade ou segurança e outros motivos. Por outro lado, a internet é utilizada na maioria dos lares brasileiros. No ano passado, 72,5 milhões de domicílios, cerca de 92,5%, tinham acesso à rede, representando um aumento de 1 ponto percentual em relação a 2022. O IBGE observou um crescimento na contratação da internet banda larga no país. O percentual dos que usam internet móvel foi de 81,2% em 2022 para 83,3% em 2023. Enquanto o acesso à internet fixa com Wi-Fi aumentou de 86,4% para 86,9% no mesmo período. A contratação da internet fixa continuou a crescer entre 2016 e 2023 e superou a internet móvel em 2021, ano em que o móvel teve uma redução no número de usuários. No ano passado, nos domicílios em que havia a utilização da internet, a parcela que utilizava a conexão de escada foi de apenas 0,3% no Brasil, revelou o órgão. A faixa etária com maior percentual de usuário na internet é a de pessoas entre 25 e 29 anos, em que quase 96,3% declararam ter usado a rede em 2023. Em seguida estão as faixas de 20 a 24 anos, com 95,9%, de 30 a 39 anos, com 95,5%, de 14 a 19 anos, com 93,7%, de 40 a 49 anos, com 93,4% e de 10 a 13 anos, com 84,2%. Os de 60 anos ou mais, eles somam 66%.
O IBGE também identificou que os brasileiros com mais de 50 anos estão cada vez mais online. O aumento do percentual de pessoas que utilizam a internet entre 2019 e 2023 foi bastante expressivo no grupo etário de 60 anos ou mais, seguido pelo grupo de 50 a 59 anos, informou o Instituto. A pesquisa aponta que as regiões Centro-Oeste somam 91,4%, Sudeste 89,9%, Sul 89,2%, que tem os maiores índices de uso de internet no país, seguido da região Norte e Nordeste com 85,3% e 84,2%. A PNAD também apresentou um panorama do uso do stream pago no país. Em 2023, 31,1 milhões de brasileiros, ou 42,1% da população, utilizava alguma plataforma de stream, enquanto 57,9% não usava. O percentual de lares com esse tipo de serviço caiu em relação a 2022, quando era de 43,4%. Essa redução foi observada em todas as regiões do país, segundo o IBGE. As regiões com maiores percentuais de acesso são a Sul, com 49%, Centro-Oeste, com 48,2%, Sudeste, com 47,6%, enquanto as menores taxas estão nas regiões Norte e Nordeste, com 37,5% e 28,2%. A partir de amanhã, quem apresentará o Jornal Mundial serão os nossos substitutos Pedro Lucas e a Maria Victória. Eles irão apresentar durante a semana que vem toda e nós iremos tirar uma folguinha, né Alice? Que a gente merece, né? E é isso. Também avisamos que amanhã será trago aqui para o JM a biografia dos candidatos à Prefeitura de Camusim. Não foi possível trazermos hoje a de São Paulo, mas provavelmente na segunda os meninos aqui irão trazer para vocês. Terça-feira. Terça-feira, é verdade. Desculpa, perdão. Acostumado, né? O jornal ser segunda-feira, é por isso que o Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim.